E aí, gente curiosa, esse é o canal Apenas Curiosos. Hoje vou mostrar para vocês 5 vírus que destroem o coronavírus. Não literalmente, mas suas pandemias foram muito grandes e causaram uma devastação gigante na humanidade. Chega de enrolar e vamos pro vídeo. Em quinto temos o H1N1, mais conhecido como a gripe suína. O H1N1 ou gripe suína foi menos letal que o atual Covid-19, mas causou estragos. Como o próprio nome diz, surgiu dos porcos no país do México. Foi o vírus que causou a primeira pandemia do século XXI. O contágio acontece pelo ar em locais fechados ou em alguma superfície contaminada, assim deixando o vírus facilmente transmissível. Estima-se que ele acabou com a vida de 16 mil pessoas e 627 foram contaminadas só aqui no Brasil. Fica a pergunta. Você lembra do H1N1 em 2009? Deixe nos comentários como foi sua rotina nessa época. Quarto lugar, a gripe espanhola. Estima-se que a gripe espanhola matou cerca de 40 a 50 milhões de pessoas no ano de 1918. Ela é causada pelo vírus influenza, o mesmo que causa a famosa gripezinha em todos nós. Cerca de 1/4 da população mundial na época foi contaminada. E em 1919, um presidente brasileiro acabou morrendo com a doença. Seu nome era Rodrigues Alves. Algumas fontes afirmam que este vírus acabou vindo da Europa a bordo de um navio chamado Demerara, tanto que um jornal publicou sobre esse assunto. Os sintomas dessa doença eram extremamente parecidos com os atuais sintomas do coronavírus. Na época não existia cura, exceto em um país chamado Brasil. Isso mesmo, aqui o povo criou um remédio caseiro para combater a doença. Diziam que funcionava, era baseado apenas de cachaça, limão e mel, que no futuro ficou conhecido como a nossa famosa caipirinha. Você já imaginou isso? Em terceiro, a cólera. É causada por uma bactéria, teve início no ano de 1817, um pouco mais antiga que as outras, matou centenas de milhares de pessoas. Mas a bactéria da cólera vem sofrendo mutações até os dias de hoje, então de tempos em tempos ela volta a assombrar a raça humana, por esse motivo ainda é considerada uma pandemia. A transmissão é basicamente feita pela água em alimentos, tornando mais difícil combater, principalmente quando falamos de países subdesenvolvidos. Em 2010, o Haiti foi novamente infestado com a doença e em 2019, no Iêmen, mais de 40 mil pessoas faleceram para essa bactéria. Seu nome original é um pouco complicado, derivado do latim é chamado de Vibrio cholerae. Os sintomas são diarreias, vômitos, cólicas e enjoos. Apesar de existir uma vacina, ela ainda não é 100% confiável e acaba falhando algumas vezes. Em segundo, a varíola. Este vírus atormentou o ser humano por mais de 3.000 anos. Figuras conhecidas na história tiveram a doença, como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França. Todos tiveram a famosa bexiga, como era conhecida. O nome do vírus também é um pouco complexo, Orthopoxvirus variolae. A transmissão era basicamente feita pela respiração, por isso pessoas que apresentavam sintomas eram queimadas no Egito, uma forma de tentar evitar a pandemia. Esses sintomas eram febre e erupções na garganta, na boca e no rosto, deixando visível quem estava contaminado. Apesar de tudo, esta é uma doença que o ser humano conseguiu erradicar totalmente da Terra depois de uma campanha de vacinação em massa. E assim o vírus não existe mais nos dias de hoje, que sirva de exemplo, não é mesmo? Por fim, a peste bubônica. A peste bubônica é causada por uma bactéria. Diferente dos outros vírus, este optou por escolher roedores e pulgas como hospedeiros, animais que existiam em grande massa na Idade Média. Os sintomas vão de febre, calafrios a até mesmo dor de cabeça e muscular. Ela é considerada mundialmente na história como a famosa peste negra, a doença que dizimou a população mundial. Para você ter uma ideia, a população mundial na época era em média de 450 milhões de pessoas, isto no pique da pandemia. No final, acabou diminuindo a população para 350 milhões, praticamente 20% do mundo foi morto. O caso foi tão grave que médicos especializados apenas nesta doença foram treinados. Eles usavam uma roupa um pouco diferente, mas o que deixou marca na história foram suas máscaras, grandes com um bico pontudo que lembravam um corvo. Muitos especialistas apontam como a maior pandemia que já aconteceu com os seres humanos, devido aos danos causados na época. Então é isso, pessoal, já vai deixando seu like e comente o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho e seja mais um curioso. Abraço e fiquem com Deus.